Lucas, capítulo 1, verso 5. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Amém. E graças a Deus por esta palavra. Existem pessoas que estudam determinados grupos de animais. Por exemplo, alguém estuda os macacos ou as formigas e sabe quais são as características daquele grupo. O que ele faz, como ele age, do que eles gostam. Se alguém fosse observar um crente, ou os crentes, se fosse olhar quais são as suas principais atividades, do que eles gostam de fazer, obrigatoriamente, ao observar um crente, alguém deveria dizer: ele gosta de orar. Ele tem um tempo para orar. Porque alguém já disse que você pode orar sem ser crente, mas não pode ser crente sem orar. Porque a oração é fundamental para o cristão, para o servo de Deus. E quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, esse é um dos temas que Lucas gosta de ressaltar. Parábolas sobre oração, ensinos sobre oração. E ele começou o seu evangelho já nos falando sobre a importância da oração na vida do crente, porém com lições muito preciosas para nós. Alguém pensa que a oração é apenas uma forma de você fazer Deus responder ou obedecer até o que você quer, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. E eu quero olhar para esse texto nesta tarde e tirar dele algumas preciosas lições para a nossa vida de oração. Olhando a história destes dois homens, desse casal, desses dois servos de Deus, né? Zacarias e Isabel. Dois idosos, justos e que oravam. Porém, nós vamos ver o quanto Deus vai demorar para atender a oração deles. Mas isso tem lições muito importantes para nós, queridos irmãos. Porque nós podemos perceber, primeiramente, uma coisa que hoje já foi destacada aqui. O crente que ora, mesmo assim, ele ainda passa por dificuldades, por lutas, por tribulações nesta vida. Quando nós olhamos a história de Zacarias e Isabel, a Bíblia nos diz que eles eram justos. Não somente que eram justos diante dos homens, mas o texto diz que eles eram justos aos olhos de Deus, justos diante de Deus. Há muitas pessoas que podem ser consideradas justas, ou certinhas, ou honestas aos olhos dos homens. Porém, Deus é aquele que sonda o coração, conhece por dentro, sabe quem nós somos de verdade, aleluia. O salmista diz: Senhor,
tu me sondas e me conheces. E a palavra que ele usa lá é como que ele estivesse dizendo: o Senhor me vira ao avesso e olha por dentro como eu sou. E Deus que conhece-nos por dentro, Ele sabe quem realmente nós somos. É fácil enganar os homens com uma aparência honesta, com uma aparência religiosa, é fácil, mas não dá para enganar aquele que olha o coração, aquele que não vê a aparência, aquele que sabe da motivação que está lá dentro, aleluia. Mas o texto diz que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus, ou diante de Deus. Quando Deus os julgava, quando Deus os avaliava, eles eram considerados justos. E o texto diz ainda que eles viviam de forma irrepreensível, cumprindo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É difícil a gente encontrar na Bíblia duas pessoas que sejam apresentadas com essa característica: irrepreensível, cumpriam todos os mandamentos, o que obviamente nos diz que eles cumpriam a lei de Moisés, que eles oravam a Deus, que eles davam seus dízimos, que eles faziam aquilo que agrada a Deus em tudo. Porém, o texto nos diz que esses servos de Deus irrepreensíveis, crentes fiéis, eles tinham um problema muito sério: não tinham filhos. Isso não só era um problema sério naquela cultura, mas era um problema talvez para alguém julgar a fidelidade a Deus de Zacarias e Isabel, porque lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus apresentou as promessas para os obedientes. Quando você cumprir estes mandamentos, estas bênçãos te alcançarão, e entre elas é a bênção de que a tua esposa terá filhos e não haverá infertilidade no meio de vós. E agora? Eles não são crentes fiéis? Eles não são irrepreensíveis aos olhos de Deus? Mas eles estavam nesta situação. Houve um tempo que Isabel tinha idade para ter filhos, mas não tinha condições porque ela era estéril. E nós podemos imaginar que se são crentes, se são fiéis, quantas vezes eles dobraram os seus joelhos e oraram: Deus, abre a madre de Isabel. Quantas vezes Zacarias, nós dizemos que o homem é o sacerdote do lar, mas Zacarias era de ofício. Quantas vezes ele orou para sua esposa: abre a madre da minha esposa, Deus. E ele podia orar olhando para as Escrituras e dizendo: porque o Senhor prometeu que os obedientes teriam esta bênção. Aleluia. E o tempo passou, e o tempo passou, e mais tempo passou. E agora nós vamos chegar a uma época que Isabel não só era estéril, mas ela não tinha mais condições de ter filhos, porque agora, além de estéril, ela era uma mulher fora da sua idade fértil, era idosa, não tinha mais como ter filhos de maneira alguma. E Zacarias sabia disso, de forma que ele se vê como um velho, e que a sua mulher tem idade avançada. No verso 18 ele questiona o anjo por causa disso. Mas aquele homem fiel a Deus, com a sua mulher fiel a Deus, certamente continuaram orando a Deus, pedindo por aquela bênção tão aguardada. Até que chegou o dia, e diz a palavra de Deus, Zacarias estava trabalhando no seu turno,
Um sacerdote só trabalhava no seu turno, que durava 15 dias, e só era 2 vezes por ano. E haviam cerca de 800 a 1.000 sacerdotes em cada turno, de forma que um deles era sorteado para ir apresentar diante do altar do incenso aquela oferta de incenso, aquele incenso que subia diante de Deus. Os estudiosos pensam que provavelmente um sacerdote só tinha uma oportunidade na vida de estar diante do altar do incenso. Você pode pensar que aquele dia era tão importante para Zacarias, porque o altar do incenso, querido, tinha uma simbologia muito especial. Aquela fumaça que subia no altar do incenso era um símbolo das orações dos santos subindo diante de Deus. Aleluia! Nós vamos ver que o salmista no Salmo 141, no verso 2 diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Pois esta ocasião era exatamente quando essas duas coisas aconteciam. Lá dentro, o sacerdote estava derramando o incenso, que era um perfume exclusivo. Ninguém podia copiar aquele perfume. Ele só servia para um propósito: ser derramado sobre as brasas tiradas do altar lá de fora, para que a fumaça subisse diante de Deus como um cheiro suave. Aleluia! Enquanto isso, o texto de Lucas nos diz que a multidão lá fora estava orando, porque era a hora do sacrifício. Enquanto Zacarias lá dentro derramava o incenso sobre o altar, lá fora um cordeiro era sacrificado em favor do povo, e todo o povo orava. É difícil a gente olhar essa cena e não pensar que Zacarias também estava orando. E talvez ele estivesse dizendo: Deus, quantos anos eu tenho te orado, quanto tempo eu tenho pedido, e o Senhor não ouviu a minha oração. Você já ficou um dia assim, achando que a sua oração não estava chegando ao endereço? Você já orou pensando: Deus, eu não sei nem se o Senhor está ouvindo, não sei nem se essa oração está passando deste teto. Talvez fosse essa a situação de Zacarias ali, olhando para o altar que simbolizava as orações, ouvindo talvez à distância o clamor do povo lá fora. Mas de repente chegou um anjo do Senhor, se pôs à direita do altar. Aleluia! E a palavra que ele trouxe, a mensagem do céu que ele trouxe para Zacarias foi essa: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Aleluia! Ele não estava dizendo só que Deus ouviu a oração dele daquele momento. Ele estava dizendo: todos os dias que você orou, a sua oração chegou no céu. Todas as vezes que você orou, ela foi registrada lá em cima. Todas as vezes que você apresentou o seu pedido a Deus, Ele, o Senhor, recebeu a sua petição diante dele. Aleluia! Porque a palavra de Deus nos diz, queridos, Provérbios capítulo 15, o verso 8, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Você já parou para pensar que Deus tem prazer quando você ora? Que Deus gosta quando você ora? Tem gente que pensa que incomoda Deus quando ora muito. Não, você incomoda a Deus é quando você não ora.
Quando você não ora, é que Deus não gosta, porque Deus tem prazer na oração dos retos, dos justos. Embora eles passem por provações e lutas, mas os justos precisam continuar orando, porque Deus tem prazer na sua oração. Eu penso que não havia dia mais apropriado. Imagine, era a única vez na vida que Zacarias estaria colocando incenso no altar. Foi esse o dia que Deus escolheu para que lhe dissesse: a sua oração foi ouvida, porque Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, e você dará o nome de João. E é interessante porque não foi Zacarias que escolheu, foi Deus que mandou o anjo dizer que o nome do menino seria João. E João, na sua forma hebraica, significa Deus foi misericordioso, Deus foi clemente, Deus ouviu, Deus atendeu, aleluia. Todas as vezes que Isabel chamasse aquele menino quando estivesse brincando lá no terreiro da casa dela, nas montanhas da Judéia, João, venha para dentro, ela estava relembrando: Deus foi clemente e ouviu a minha oração, aleluia. Porque há outro aspecto importante que nós precisamos nos lembrar: Deus não ouve porque nós merecemos, mas Deus ouve porque Ele é bom, porque Ele quer atender a oração dos seus servos, porque Ele tem prazer na oração, e nós podemos ter a certeza que quando oramos, Deus ouve, Deus responde, Deus atende a nossa oração. Um dia nós fomos a uma vigília lá no Templo Central, eu e a irmã Dione. E quando terminou aquela vigília, a gente estava ainda no estacionamento ali conversando, que conversa de crente demora para se acabar, né? E um pastor que estava conosco ali, ele disse assim, olhou para Dione e disse: a irmã ora no seu quarto, deitada com as mãos assim para cima, e pergunta assim: Deus, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Ora, mas quem foi dizer a ele como ela orava? E ela lembrou exatamente que era esta, muitas vezes, a forma como ela orava. E ele foi ali exatamente para dizer: Deus ouviu a sua oração, Deus viu quando você estava orando. Um crente não dobra os seus joelhos e fica alheio à presença do seu Senhor, porque quando você dobra os joelhos, Deus vê, Deus atende, Deus registra, Deus tem guardado as orações que você fez. Às vezes nós oramos e esquecemos, mas Deus nunca esquece das orações dos seus servos. Ele as tem registrado, porque sobem diante de Deus, aleluia. O salmista diz que até as suas lágrimas estão registradas diante de Deus. E o anjo do Senhor vem para dizer a Zacarias e Isabel: Deus foi propício a você e ouviu a sua oração, aleluia. Mas por que só naquele dia? Porque Deus tem um dia certo para responder às orações dos crentes. Alguém já disse que Deus não esquece, mas Ele marca o dia para se lembrar. Porque Deus, queridos irmãos, Ele tem um tempo certo para fazer as coisas acontecerem. Nós muitas vezes brigamos com Deus, porque queremos que seja feito neste tempo, no nosso dia, quando nós achamos mais propício. Quantas vezes, quem sabe, Isabel com Zacarias oraram dizendo: Deus, nós já estamos chegando ao limite, não tem mais.
muito tempo, mais 1 ano ou 2, Isabel não pode mais ter filhos, pois Deus deixou que passasse do limite. E Deus não faz assim algumas vezes? Chegou um pedido para Jesus, ou pelo menos um aviso para Jesus, que Lázaro estava doente. Propositadamente, segundo o texto de João nos apresenta, Jesus demorou-se até que Lázaro morresse. E pior do que isso, até que Lázaro não só morresse e fosse sepultado, mas seu corpo chegasse a um estágio que não havia mais nenhuma possibilidade de regresso. Até na cultura judaica, eles diziam que até o 3º dia a alma ainda ficava rondando o corpo. Isso é coisa deles, a Bíblia não diz isso não. Mas no 4º dia eles diziam, aí já não tem mais jeito. Pois Deus chegou no dia que disseram que não tinha mais jeito. Deus chegou na vida de Isabel quando não tinha mais jeito. E sabe por que Deus chega muitas vezes nessas ocasiões que parecem tão inoportunas para nós, mas é oportuna para Ele? É porque enquanto há recursos humanos, alguém pode querer roubar a glória de Deus, dizendo, eu fiz, foi aquele chá que você tomou, foi aquela massagem que alguém fez, foi aquele remédio, foi isso, foi aquilo. Mas quando chega naquele ponto que não tem mais solução, alguém diz assim, aí só Deus. Aí parece que Deus diz, pronto, agora chegou a minha hora, agora chegou a vez de eu agir, e ninguém vai roubar a glória, ninguém vai dizer que foi outro, ninguém vai acreditar a ninguém esta bênção, porque o milagre somente Deus pode fazer, aleluia. Deus chegou no tempo que parecia inoportuno, porque Deus queria mostrar o seu poder. Deus queria registrar um nascimento que parecia impossível, para mostrar que Ele é Deus que faz, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Zacarias voltou para casa, mudo, mas contente, sem dizer nada, mas rindo por dentro. Aleluia. E passados alguns meses, Isabel está grávida, aleluia. Isabel está grávida. E agora é a vez do anjo visitar Maria. E quando diz que ela vai ter um filho, ela diz, mas não, como é que vai ser isso? Não tem as condições necessárias. Aí o anjo vai dizer, mas olhe, eu vou lhe contar uma história. Tem uma prima sua que não podia ter filhos, mas ela está grávida. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Deus deixou esta situação chegar a um ponto que ninguém mais podia fazer, para dizer, o terreno do impossível, só quem trabalha sou eu. Nas situações que ninguém pode fazer, eu posso agir. Não há impossível para o Deus que dá ordem à matéria, ao Deus que dá ordem ao corpo, ao Deus que dá ordem às coisas que não existem e faz elas voltarem a acontecer. Aleluia. Você já parou para pensar que Deus fez a mesma coisa com Abraão e Sara? E Sara, já com 90 anos, ou um ano antes, 89 anos, aquela mulher foi tão abençoada por Deus, que o rei ainda mandou chamá-la para ir para o seu harém. Quem chamaria uma mulher de 89 anos para fazer parte do seu harém? Um rei. Dá para imaginar a renovação que Deus fez em Sara e em Abraão. Mesmo depois que Sara partiu,
ele ainda teve 5 filhos. Aos 120 anos, 127 anos de idade em diante. Diz que é por causa da mulher que se chamava Quentura, é Quetura, né? Não, não é por causa disso. Deus fez na vida dele uma coisa extraordinária, aleluia. Isso é para nós entendermos, queridos irmãos, que a oração é algo da qual nós não podemos desistir jamais. Não podemos deixar que as nossas frustrações nos levem a deixar de orar. Não podemos deixar que a falta de resultados no nosso tempo nos leve a abandonar a oração. Não podemos deixar que a falta de resposta no tempo que queremos nos faça abandonar a oração, porque entendemos, Deus ouve e sempre responde a oração no tempo certo, no tempo que Ele quer. Então o crente não tem motivo nenhum para deixar de orar. Além do mais, nós temos uma coisa extraordinária. Todo crente dentro de si tem o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a orar, que nos ensina a orar. Quando Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, eu acho extraordinário esse texto, porque ele diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Que bom, né? Que Paulo não disse assim, porque o Espírito ajuda nas fraquezas de vocês. Eu não, mas nas fraquezas de vocês. Ele não disse assim, porque o Espírito ajuda vocês a orar. Não, ele disse assim, porque o Espírito nos ajuda, porque nós não sabemos orar. Se Paulo não sabia orar, eu não sei nem o que é que eu vou dizer quando eu dobrar os meus joelhos. Se Paulo não sabia orar direito, irmãos. Mas ele está dizendo, quando você não souber como pedir, quando você não souber como orar, você tem um ajudador para a sua oração, aleluia. Sabe qual é a oração mais inteligente que o crente faz? É antes de começar a orar, dizer assim: Espírito Santo, me conduza nesta oração, me guie nesta oração, me ensine a orar, aleluia. Porque ele diz que o Espírito, quando nós não sabemos orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso pode estar se referindo aos gemidos do Espírito, mas também pode estar se referindo à maneira como nós oramos sem palavras diante de Deus. E o Espírito traduz isto para o nosso Senhor. Às vezes nós não sabemos como orar. Isso não é motivo para não orarmos. Isso não é motivo para não comparecermos diante de Deus. Porque quando você não sabe como pedir, mas chora, Deus registra as suas lágrimas. Você só geme, pois Deus registra o seu gemido, o seu choro, aleluia. E o Espírito de Deus, que é, aleluia, por excelência, este comunicador de Deus para nós e de nós para Deus, ele traduz isto, levando ao Senhor, porque ele diz, é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Há uma outra forma como o Espírito nos ajuda a orar, é por meio da oração em línguas. Quando oramos em línguas, Paulo diz, eu não oro com a minha mente, mas o meu espírito ora. Porque as nossas orações em línguas não são palavras inarticuladas, elas são uma expressão de louvor e adoração a Deus, como a palavra nos mostra. Às vezes não sabemos como orar, inclusive não sabemos como orar por alguém, mas nós podemos crer que Deus, Ele sabe a necessidade e o Espírito intercede por nós. Mas Deus ouve quando você ora.
Um dia eu estava trabalhando, era representante comercial na época, e de repente me deu uma vontade muito grande, de ir lá no templo sede natal, no templo central. Eu não tinha nada para resolver, não sabia o que é que eu ia fazer, mas me veio aquela vontade e eu fui. O que eu não sabia é que naquela madrugada, uma irmã, esposa do meu copastor na época, estava orando a Deus. E o Espírito Santo disse assim a ela: ore pelo pastor Neto. E ela, crente obediente, começou a orar: Jesus, abençoa o pastor Neto, dá graça ao teu servo, ajuda o teu servo, sem saber o que era a necessidade dele. E pior, sem saber quem ele era. Ela orando, e por baixo da oração, aquela mente funcionando e perguntando assim: Deus, e que pastor Neto é esse? E Deus disse assim para ela: pastor Neto de Laranjeira do Abdias. Ele ainda estava lá na época. E ali nós, amanheceu o dia, né? Eu fui trabalhar e a irmã lá, e não estou sabendo de nada. Quando eu chego no templo central, pego o elevador, primeiro andar, que eu abro a porta do elevador, a pessoa que eu dou de cara com ele, pastor Neto. Ô pastor Neto, como é que vai? Tudo bem? Conversamos um pouquinho, ele me convidou para ir pregar lá na igreja alguns dias depois. Ah, tudo bem, vamos acertar. O seu telefone ainda é o mesmo? Ele disse: não, eu mudei meu telefone, anote aí o meu telefone novo. E eu anotei. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais nada para resolver. Fui embora, peguei o carro, fui trabalhar. Na hora do almoço, quando eu chego em casa, o telefone toca. Era a irmã Selma, que Deus tinha falado com ela, perguntando: pastor Kleber, o senhor tem o telefone do pastor Neto? E eu digo: tenho, agora eu tenho. E ela contou de como Deus tinha despertado para orar. E eu digo: eu vou lá, próxima semana. Ela foi conosco. E enquanto estávamos ali, Deus usou aquela irmã para falar com ele e dizer: você estava orando e dizendo assim: Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor nem está ouvindo mais a minha oração aqui. Aí Deus levanta uma pessoa que ele não sabe nem quem é, para interceder por ele. Uma pessoa que nem conhece quem ele é, para interceder por ele. Isso é para nos ensinar, queridos irmãos: não deixe de orar, não pare de orar, não cesse de orar. Deus está ouvindo a sua oração e ela tem resposta certa no dia que Ele determinou, na forma como Ele escolheu. Ele vai responder a sua oração. O problema é que nós não conhecemos todas as coisas e julgamos pelo que conhecemos, mas Deus conhece muito mais do que nós. Você pode imaginar quantas vezes José orou na prisão. E José era outro homem reto, preso injustamente. Quantas vezes ele orou na prisão, dizendo: Deus, me tire daqui. Até que apareceu uma luz no fim do túnel, uma pessoa que ele interpretou o sonho e que disse que ia voltar lá para junto de Faraó. Lembre de mim, tá certo, pode deixar. Mas como diz o hino, se dependesse do copeiro, ele ainda estaria só, ainda estaria lá. Mas um dia, que para José deve ter sido um dia qualquer, ele acordou do mesmo jeito no cárcere, mas ele não sabia que na noite anterior Faraó tinha tido um sonho. E Deus estava trabalhando por ele, para que ele tivesse agora a liberdade, não só sair dali, porque se José tivesse saído um dia antes, ele voltaria a ser escravo em qualquer lugar do reinado de Faraó. Mas Deus não tirou ele dali para ser apenas um escravo liberto. Deus o tirou dali para ser o governador daquela terra, porque os projetos de Deus são maiores do que o que nós conseguimos pensar ou imaginar, e Ele é Deus poderoso para fazer aquilo que nós nem esperamos,
no tempo que Ele vai fazer. Eu não sei se você está aí pensando: Deus, não vale a pena orar mais sobre isso. Deus, eu não sei nem se o Senhor está ouvindo. Eu vim aqui nesta tarde para dizer a mesma mensagem que o anjo disse àquele sacerdote justo, fiel e idoso: a sua oração foi ouvida. Deus está ouvindo você orar. Deus está registrando a sua oração. Deus está guardando os seus pedidos, e no dia certo e no tempo certo, que quem sabe pode ser hoje, Ele vai responder, e a vitória é extraordinária para aquele que espera em Deus. Aleluia! Porque Deus abençoou Zacarias e Isabel com um filho, mas não foi um filho qualquer. Alguém que Deus disse: ele será grande diante de Deus. Alguém que foi avaliado pelo Senhor Jesus e disse: não há outro profeta maior do que esse, não. Ele encerrou a fase dos profetas, e foi ninguém mais, ninguém menos do que o arauto que anunciaria a chegada do Filho de Deus nesta terra, o evento mais extraordinário que já aconteceu até aquela data. Aleluia! Deus tem projetos maiores do que o que nós pensamos. Nós queremos às vezes uma coisinha, Deus tem coisa grande. Aleluia! Bastava um menininho, mas Deus tinha uma coisa grande para Isabel e para Zacarias. Sua oração terá uma resposta grande, porque Deus é poderoso e fiel para fazer acontecer segundo o seu propósito. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor, com a autorização do nosso pastor. Aleluia! Eu não sei qual é a oração que você tem feito e que parece que não está tendo resposta. Eu não sei qual é o pedido que você está fazendo, que parece que Deus não está ouvindo. Pois naquele dia, Zacarias derramou incenso sobre o altar, a fumaça subiu, e o anjo apareceu para dizer: Zacarias, assim como essa fumaça está subindo, a sua oração está subindo diante de Deus. Ela foi ouvida, e aguarde resposta, porque Deus não deixa as orações dos seus santos sem resposta. Ele é o Deus que responde a nossa oração. Aleluia! Mas persevere, não deixe que as desilusões, não deixe que a falta de resposta, não deixe que a falta de resultado se transforme na falta de oração. Deus quer que você e eu continuemos orando. Se há alguém aqui nesta tarde que talvez chegou a um ponto que diga assim: eu perdi as forças de orar. Quem sabe alguém que está aqui dizendo: eu não tenho mais nem força para orar. Eu não consigo mais apresentar a Deus porque eu já cansei. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. E Jesus vai renovar as suas forças para orar. Ou quem sabe o seu problema não seja força, seja realmente porque você tirou a oração da agenda. Você deixou a oração de lado. Você esqueceu de que você tem um Deus que ouve oração. Talvez você esteja dizendo: mas eu nem sei como é que eu vou encaixar a oração no meu tempo que é tão curto. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Jesus vai lhe ensinar a orar. Jesus vai despertar você para orar. Ele vai lhe dar força para orar. Ele vai lhe transformar numa guerreira de oração, num guerreiro de oração. Porque Deus tem interesse na oração dos seus filhos. E quem sabe você veio hoje aqui buscar uma resposta de oração.
e talvez a resposta de Deus seja essa: a sua oração está sendo ouvida. Continue orando, continue buscando, continue pedindo. A sua oração está chegando diante de Deus. Aleluia. Pode vir, mas venha rapidinho, nós vamos orar. Aleluia. Deus renovará as tuas forças para orar mais. Deus despertará você para uma nova vida de oração. Deus lhe dará direção para a sua oração. Deus colocará, aleluia, no seu coração intercessões por pessoas que você nem conhece. Deus vai acordar você no horário que você pensa que não consegue para orar. Mas Ele nos trouxe aqui para dizer: eu ouço as orações, eu ouço quando você clama, e eu respondo no meu tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. Querido Pai, oh bendito Senhor, obrigado por Tua palavra, que é fiel e verdadeira. E a Tua palavra nesta tarde nos convida a orar, Senhor, porque o Senhor nos garante que a oração chega na Tua presença e tem resposta. Agora, Deus querido, abençoa os Teus servos, as Tuas servas que chegaram aqui à frente nesta tarde. Que o Teu Espírito Santo, que diz a Tua palavra, é ajudador nas orações, seja um despertador para eles nesta tarde. Renove a vontade de orar, renove as forças para orar, renove a disposição para orar. Desperte o Teu povo para a oração, Senhor. Levante guerreiras de oração, guerreiros de oração no meio deste povo, no meio de nós. Que cada dia o Senhor nos ensine, nos desperte para orar. Coloque propósitos de oração no nosso coração, na nossa mente, e faça deste povo um exército de oradores, um exército de intercessores, buscando a Tua face e apresentando diante de Ti as nossas causas, porque temos a certeza, meu Deus, que a nossa oração chega diante de Ti. Aleluia. Que a nossa oração não fica sem resposta. Aleluia. E no tempo certo, e no dia que escolhestes, responda, traga, aleluia, a vitória que o Teu povo precisa, porque nós Te louvamos, Deus, por nossas orações chegarem a Ti, inclusive esta, e temos a certeza que a resposta virá no tempo certo, e que o Senhor abençoará o Teu povo e fará com que a oração, aleluia, continue sendo parte da nossa vida e cada dia esteja mais presente na nossa agenda, no nosso tempo. Te oramos assim e na certeza de sermos ouvidos, já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, o Teu amado Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus.